Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 28. O tema do episódio de hoje é Conversão e a Ética da Verdade, parte 6. 6 episódios falando da verdade, né? E já não sei quantos episódios falando sobre conversão. É sempre bom reiterar a relevância desse tema. No último episódio eu comentei bastante disso no início, vou ser um pouco mais resumido dessa vez. Mas esse é um conceito que a gente não vai abandonar tão cedo. E mesmo quando a gente mudar, a gente vai voltar na conversão, né, porque é uma preocupação nossa, é parte da nossa vocação chamar as pessoas para um modelo de Cristo, para uma mudança de vida. Tornar o que a gente chama de vida na fé cristã, algo significativo, algo que faça diferença no mundo. Aquele que se diz cristão precisa fazer diferença no mundo. E a gente está chamando para isso. E a gente acredita que quando a gente faz isso, quando a gente chama as pessoas para isso, só há uma forma de produzir esse efeito de mudança, através da pregação do evangelho propriamente dita. O evangelho corretamente compreendido que a gente está tentando comunicar para pessoas que vivem no mundo adoecido. No último episódio, falando sobre o conceito da verdade, porque é importante lembrar, né? Conversão ao modelo de Cristo, valores fundamentais que compõem esse modelo: bondade, justiça e verdade. Então, no último episódio, falando sobre a verdade, nós deixamos claro que nós não queremos falar da verdade no sentido filosófico. A gente não quer discutir o conceito de verdade de forma vaga. A gente não quer ficar fazendo nem sequer, eu acho que, considerações teológicas mais complicadas a respeito disso. A gente está falando de uma coisa mais direta, mais objetiva, mais prática. A gente está chamando para o modelo de Cristo, viver na verdade. A verdade como um modo de viver, sem se esconder da luz. A gente está chamando das trevas para a luz. Não é? Então, a vida na verdade, aqui, no sentido que a gente está usando, é esse: vida na verdade. Ela é algo que marca, é uma marca que é colocada numa forma de viver. Não uma forma neurótica de viver. É o contrário disso. A gente falou no último episódio, eu acho que a gente vai evoluir um pouquinho nisso agora, que a vida, na verdade, ela é um caminho para uma vida ao contrário de uma vida com medo, ao contrário de uma vida neurótica, se escondendo o tempo todo. E a gente até entende que esse medo da verdade, a aletofobia, que se desenvolveu numa sociedade, por um lado, repressora, uma sociedade que cria padrões para uma adequação muito rigorosa, e a partir disso eu tenho medo de mostrar a minha incapacidade de me adequar, e ao mesmo tempo uma sociedade educultural, onde um conceito de beleza ao qual eu quero me adequar me obriga a falsificar minha identidade o tempo todo, criando um estilo de vida na mentira. Então, a vida, na verdade, significa isso. E a vida, na verdade, ela tem um poder de viver se curando do medo. Então a gente entende que isso também tem uma relação muito forte com outros temas fundamentais e atuais e relevantes. São temas quentes, são preocupações importantes desse momento, como, por exemplo, o tema da depressão, que deve vir mais adiante, sobre outras doenças que marcam a nossa época, marcam o nosso tempo, e que tem uma relação muito direta com a aletofobia, esse pavor, essa repulsa à vida na verdade. Então, retomando o que a gente fez no episódio passado, a gente vai avançar nessa reflexão. Bem, antes da gente continuar, eu quero me apresentar e apresentar quem está aqui comigo. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou professor de psicologia, eu tenho doutorado em psicologia pela UNB, tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade pelo Instituto Superior de Teologia Luterana, e também sou professor do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Junto comigo na mesa eu tenho o Laércio Guimarães. O Laércio, ele é historiador, ele tem uma pós-graduação em História Cultural, e é também um acadêmico de tecnologia da informação, também um profissional da área de TI, desde que nasceu quase, né? Laércio nem lembra de quando ele não trabalhava com TI. Também temos o professor Cláudio Ivan de Oliveira, professor, pastor. O professor Cláudio, ele é psicólogo, um doutorado em psicologia pela UNB, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. O professor Cláudio também tem uma formação em Teoria Social e uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade. E aqui do meu lado, professor, pastor Anderson Cleiton Pires. O professor Anderson
Ele tem um doutorado em teologia, mais especificamente em hermenêutica bíblica, pela EST de São Leopoldo do Sul, e também tem um doutorado em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem formação em relações internacionais, tem formação em sociologia, em outras áreas. Eu sei que ele tem uma formação ampla também, mesmo sendo crítico, ele tem uma formação em psicanálise, né, que foi feita lá atrás. E o professor Anderson, acho que assim como o professor Cláudio, eu bem menos, mas também nós temos alguma experiência em aconselhamento pastoral. Professor Anderson com mais de 30 anos de experiência, acho que o Cláudio não chega a 30 anos, mas acho que uns 20 anos. Só do tempo que o Cláudio foi um conselheiro meu, eu acho que já tem 20 anos, né? Então, na minha época de faculdade, o professor Cláudio foi uma pessoa importante e que foi decisiva para a minha vinda para a fé cristã. Bem, dito isso, eu gostaria de começar pedindo ao professor, pastor Cláudio, que faça uma oração por nós. Nós oramos aqui, não é uma coisa ritualística, tá? Não é uma coisa que a gente faz para cumprir um protocolo. Tá? A gente quer orar porque a gente acredita que o que a gente está fazendo aqui é o cumprimento de uma vocação que foi dada por Deus. E nós acreditamos que enquanto a gente está falando, o Espírito de Deus ele pode se mover para mostrar para quem está nos ouvindo, e até para nós que estamos aqui participando, um caminho de luz, um caminho da cura, né? E a gente pede a ajuda de Deus, que Ele nos abençoe e nos guie durante a conversa e essa reflexão. Por favor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós viemos à Tua presença agora e pedimos que o que é feito aqui seja abençoado e que haja um movimento do Teu Espírito para que a compreensão desse Evangelho aconteça, Senhor. De maneira que esses valores, a verdade, a justiça, que esses valores, Senhor, sejam compreendidos como valores que conduzem à vida. Nós pedimos por essas pessoas que nos ouvem, pedimos que haja convencimento, pedimos que pessoas que têm caminhado na vida com dor, com senso de vacuidade para sua existência, sejam atendidas por essas palavras. Nós cremos que o Senhor é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo ser humano. Portanto, o Senhor nos revela a verdade que nos conduz à vida. Eu peço que seja assim para nós, e o único sentido de tudo isso aqui é que seja assim também para aqueles que nos ouvem e puderem ouvir e ser alvo da luz que esse Evangelho traz para a nossa vida, Senhor. Amém. Amém. Para a gente começar, então, quem fez a conclusão do último episódio, né, e que também instigou a gente ao tema, a continuação do tema, foi o professor Anderson. Então, eu queria pedir ele para retomar, para a gente continuar avançando. Bem, considerando que a gente tem que dar um desfecho, né, nesse tema, conversão e ética da verdade, então vamos para esse tema conclusivo, né? E vamos falar então sobre a ética da verdade na perspectiva de uma fenomenologia da moral. Primeiro, que tem que ficar claro que a verdade, já foi dita no podcast anterior, não é um conceito vago, não é um conceito filosófico, tampouco um conceito teológico. Verdade, a gente tem que compreender a verdade na perspectiva da vida cotidiana. Tem que compreender a verdade na perspectiva de uma fenomenologia da moral. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam despertar. Desperta, tu que dormes.
Despertar do quê? Despertar da indiferença em relação à forma como se vive. Indiferença. O nécio é esse que vive de forma indiferente ao que faz. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta, ou seja, preste atenção. Passe a prestar atenção na forma como você está vivendo. Portanto, ele está dizendo, aprendam a viver de forma ponderativa. Portanto, vede prudentemente como vocês estão vivendo. Esse é o olhar ético para o reino da moral que o apóstolo Paulo faz. Portanto, aqui ele está fazendo uma reflexão que todo cristão tem que fazer. Refletir criticamente a forma como vive. E é nessa perspectiva que a gente tem que pensar o conceito de verdade. Por quê? Porque no âmbito da nossa vida cotidiana, via de regra, nós somos constrangidos a negar a nossa, eu diria, a nossa pertença valorativa. Se tenta fazer uma dissociação entre aquilo que nós acreditamos como valor, base da vida, e as nossas escolhas feitas desconectadas desses valores, que são fundantes, fundacionais e fundamentais, que mostra exatamente o compromisso com quem nós temos, se é com a ética do mundo ou se é com a ética do reino de Deus, né? Pois bem, dito isso, é preciso então esclarecer uma coisa. É preciso esclarecer a definição e a natureza do conceito aletheia. Pois bem, a aletheia é um ente. Os gnósticos entendiam no primeiro século que a aletheia era um ente, né? Ela é uma situação ou é resultante do consenso de uma verificação baseada no princípio da não contradição. Certamente é exatamente isso que a verdade é. A partir dela, nós temos como analisar criticamente onde nós erramos por não praticarmos aquilo, não levarmos para a nossa prática no cotidiano aquilo que nós conservamos em termos de valor no nosso sistema de crença. Portanto, é importante, isso já foi dito, mas vale a pena a gente fazer uma ressalva aqui, né? A aletheia, a verdade e método. Como é que a verdade aparece e como é que ela é demonstrada, né? Obviamente, ela pode aparecer de várias formas. Ela pode aparecer até mesmo na linguagem, no discurso, mas ela é, sobretudo, uma forma de se encarnar valores e demonstrá-los na prática de interação no cotidiano. O apóstolo Paulo diz, olha, ninguém minta ao seu irmão. Fale cada um a verdade, porque somos membros uns dos outros. Então, veja bem, não mentir significa evitar que o seu próximo seja adoecido. Se isso é um valor e é um pressuposto da fé, então a única forma de se fazer manutenção da doença dele e da saúde dele, ou da saúde que faz parte da estrutura de relação entre ele e eu e ele, é a comunicação da verdade. Então é aí que ela aparece e é aí que ela tem que ser demonstrada. A aletheia, portanto, não é um discurso para quem quer entender claramente e que ainda não ficou claro. E a verdade, ou a aletheia, também tem uma natureza que é preciso dizer, uma natureza escatológica, né? A gente, quando fala de verdade, a gente fala de uma verdade vista numa perspectiva de processo. Paulo diz que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, né? E, portanto, o que em parte nós conhecemos e em parte profetizamos diz respeito a esse
universo de compreensão do mundo, da vida no mundo, e da própria fé. O que a gente conhece, em parte a gente conhece. Em parte, esse processo vai ser conduzido para uma localização futura, a um espaço, a uma experiência de vida que no futuro tornará o que em parte conhecemos algo que seja completo. Então, essa é a dimensão escatológica da verdade. E isso, de alguma forma, também tem um efeito terapêutico, porque, compreendido como um processo de compreensão da vida no mundo e de autocompreensão do eu moral, isso, de alguma forma, pode contribuir para a manutenção de, eu diria, de uma noção mais equilibrada das coisas, mais equilibrada de mim mesmo em relação ao mundo, em relação ao meu próximo. Quer dizer, o apóstolo Paulo, numa certa carne, ele diz, olha, que ninguém pense de si mesmo mais do que deve. Ele fala isso lá em Romanos, quando ele vai falar sobre os dons. Então, é preciso ter moderação. E como é que se tem moderação? Aplicando o princípio da Aletheia. E o que o princípio da Aletheia sugere? Sugere que a gente tem que ter humildade para aceitar essa lógica de que a verdade, ela aparece em parte hoje, mas ela vai sendo aperfeiçoada no processo da história. Portanto, ela vai se tornando uma verdade mais completa, uma compreensão mais completa da vida no mundo, à medida que a gente caminha no mundo. Esse é o sentido também escatológico da verdade, que a gente precisa ter noção. Mas ela também, a verdade, Paulo chama ela de epifania da justiça. Curioso. Da justiça escatológica, né? Por que da justiça escatológica? Nós temos duas perspectivas de escatologia, né? Escatologia do mundo e escatologia pessoal, né? E aqui eu estou pensando na escatologia pessoal. Quando a gente fala de justiça escatológica nessa perspectiva, nós temos que admitir o fato de que nós temos que desenvolver um senso de paciência, né? Um senso de tolerância na forma como a gente vive. Num mundo onde as coisas nem sempre acontecem da forma como a gente queria que acontecesse. Às vezes isso é no trabalho, às vezes isso é na família, às vezes isso é no casamento, às vezes isso é com amigos, né? Nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente queria que acontecesse. Nem sempre o casamento caminha para a vida. Às vezes ele caminha para a morte. Às vezes a família caminha para a morte. A relação pais e filhos caminha para a morte. Às vezes as amizades são fenômenos que estão perdendo vitalidade. E a gente tem que ter paciência, sobriedade, tolerância, para entender que isso é um processo natural. Um processo natural compreendido como um juízo parcial que acontece dentro do processo da vida, dentro do processo da história, em que em parte nós somos julgados e em parte nós somos absolvidos. Portanto, em algumas situações, a gente peca, mas não é um pecado para a morte. Em outras, a gente acerta. Mas esse acerto não é um acerto conclusivo, um acerto irreparável. Ele é um acerto que serve para o contexto no qual ele está ligado, no qual ele é visto, ele é percebido, no qual ele é relevante. E, portanto, a gente tem que ter o senso de moderação, de que nós não somos perfeitos. Lembra a expressão teleios que a gente falou? Essa expressão teleios significa isso, é uma maturidade, eu diria uma maturidade relativamente plena, né? Relativamente por quê? Porque maturidade é um processo também. Nós estamos
nos tornando pessoas maduras ano após ano. Então, não há assim, uma promessa da gente chegar a um ponto pleno da maturidade. Não há uma promessa e não há uma exigência por parte do Reino de Deus da gente se tornar perfeito antes da vinda de Jesus Cristo, da parousia. Então, eu digo isso porque uma vez o professor Timóteo, ele falou assim, olha, se referindo a um texto, uma reflexão, um artigo, que eu escrevi há muito tempo atrás para uma revista chamada Ultimato, e nesse artigo, é um artigo intitulado Pedagogia do Erro no Processo da Santificação, e lá eu fazia essa análise de reparação ao efeito deletério que a cultura do perfeccionismo produziu na consciência, sobretudo dos crentes e dos religiosos, porque exigia-se deles o alcance pleno da perfeição ainda nessa vida, ainda antes do desfecho escatológico da história. Bem, ele me perguntou, e quando é que nós vamos chegar a essa plenitude? Eu olhei para o Timóteo e falei assim, não, mas não precisa ser perfeito. O reino de Deus não está vindo para arrebatar os perfeitos, né? Mas os maduros, parcialmente maduros na fé. Então, Paulo fala assim, de fraco e forte. Em vez de falar de perfeitos, né, os fracos e os fortes. Tem os maduros que podem ser chamados de fortes porque a função deles é dar amparo para os fracos. E tem os maduros que são fracos porque sempre precisam do aporte daqueles que são mais fortes em relação à resistência de certos percalços, acidentes que acontecem na vida. Falta de compreensão, às vezes, do próprio sentido de viver com fé no mundo. Então, existem aqueles que têm uma compreensão mais completa e aqueles que não. E o Paulo, então, em vez de dizer, aquele já chegou à perfeição, ele diz o seguinte, olha, aquele tem uma capacidade de resistência maior, e ele chama esse de forte na sua epístola, né? Mas não significa o superior em relação ao inferior. Simplesmente aquele que tem condição de dar amparo àquele que precisa do amparo em determinados momentos da vida, né? Pois bem, a Aletheia, visto como uma epifania da justiça escatológica, quebra um pouco também da arrogância, né, de achar que a gente traz a competição, às vezes, para o mundo da formação, né, da formação teológica. Existe sempre algumas pessoas que acreditam que assim, eles querem ver o fulano de tal debatendo com o fulano de tal num programa tal, né? Porque desse debate o outro dia vai ter as fofoquinhas, aquelas maldades, dizendo, olha, aquele lá saiu melhor do que aquele, um vai ser rebaixado, o outro vai ser exaltado, quando na verdade a Aletheia representa exatamente o oposto. Representa de que nem esse nem aquele tem a posse plena acerca da verdade enquanto verdade na vida na fé. Ou seja, verdade enquanto verdade na vida da fé significa que nós temos que caminhar para o alvo. E, portanto, nós estamos num ponto relativamente equidistante desse alvo. Nem estamos muito distante, nem estamos muito perto. Portanto, vale o uso da tolerância, da macrotomia, da paciência. Saber que ainda não é o tempo de se achar perfeito para fazer julgamento de todas as coisas e de todas as pessoas com as quais interagimos no mundo, na vida, na história, né? Essa tolerância inclui a tolerância consigo próprio e com o outro. A tolerância pressupõe, sobretudo, com o outro, né? Porque tolerante com a gente mesmo é sempre mais fácil, né? Eu acho que a gente nem precisa usar tanta tolerância com a gente, mas usar a tolerância com o próximo é um problema. É sempre um problema, porque
A nossa dificuldade é nos adequar à demanda, à necessidade do próximo. Essa é a nossa dificuldade. Para isso nós temos que acionar o capital da tolerância. Isso é muito complicado. A gente pensa tolerância, mas a gente, de certa forma, restringe o campo de ação da tolerância. Tanto em termos de tempo, quer dizer, a gente quando acha que a pessoa exagerou e a gente acha que está tendo tolerância demais, a gente acaba, como diz o outro, chutando o pau da barraca, né? Então a gente acaba perdendo a paciência. Então a gente perde a paciência em relação ao outro, em relação ao tu. Mas é difícil a gente perder a paciência em relação a gente mesmo. Quer dizer, a gente tem às vezes a cultura, o hábito de fazer certas coisas que a gente sabe que provoca cisões na nossa relação com o tu. No entanto, a gente repete determinados hábitos, sabe que isso provoca problemas e, no entanto, a gente acaba não taxando a gente mesmo sabendo que alguns hábitos eles poderiam ser abdicados, abandonados, porque não são hábitos tão difíceis de serem abandonados. Então basta um exercício do bom senso. Isso acontece muito entre casais, né? Infelizmente, entre casais isso acontece, essa questão da diminuição dessa eu estou tentando achar o conceito correto aqui, né? Seria uma diminuição desse capital da tolerância, porque a gente sempre estabelece, sobretudo dentro da compreensão de antropologia religiosa, né? A gente estabelece uma noção piramidal de relação marido e mulher. E a mulher sempre fica por baixo, né? Porque para ela a obrigação de ser submissa, né? Mas essa obrigação de ser submissa, eu penso que ela incorre num prejuízo mais para a mulher do que para o homem. No entanto, não quero entrar nesse mérito agora, acho que o homem se convence de que ele sempre está fazendo a coisa mais certa do que a mulher dentro da relação. Por outro lado, também gera um certo ressentimento na mulher dentro da estrutura da relação matrimonial, que torna ela uma pessoa mais amarga, uma pessoa mais dura, uma pessoa menos generosa em relação ao seu próprio marido. Por quê? Porque a própria estrutura de relação é uma estrutura que favorece a cultura de ressentimento nela e a cultura de superioridade dele em relação a ela. Então isso já é eu diria, uma arquitetura característica desse tipo de estrutura de relação que foi criada, sobretudo no Ocidente cristão, né? Pois bem, eu fiz aqui uma relação de diferença entre a aliteia e a alitofobia, né? Quer dizer, o que é aliteia e qual é a diferença fundamental entre a aliteia e o conceito de aliteia e o conceito de alitofobia. Eu vou dizer em poucas palavras, porque eu quero dar a palavra já para o professor Cláudio, para ele fazer uso, então, da parte que ele vai trazer aqui para a gente de reflexão e de análise hoje, né? A aliteia é viver sem medo da verdade, acerca do que eu sou em relação àquele que me vê. A alitofobia é viver com medo da verdade em relação àquele que me vê, aquele com o qual eu convivo. O cristão está situado dentro do primeiro conceito. Bem, entre aspas, porque na prática
o que nós temos visto entre os cristãos evangélicos? Um conceito complicado, né? Nós temos visto exatamente a adequação de vida deles, mas para o segundo conceito do que para o primeiro. Aquela ânsia de mostrar aquilo que não é característico e predicativo seu. Então, eu conheço um rapaz não, hoje ele deve estar com 50, né? Ele sempre quis vender a ideia de que ele é um cara muito inteligente para o pessoal da igreja dele. Sempre quis impingir essa ideia. E todas as pessoas, via de regra, quando falava dele para mim, falava com essa consideração: o cara é muito inteligente. Só que ele não tinha essa inteligência toda e, na verdade, ele fazia muita coisa, ele fazia plágios, né? E uma vez ele me revelou isso para mim, para um amigo meu. Esse amigo meu é o Cláudio, que está aqui comigo. E ele revelou que, na verdade, tudo que ele fazia que para os outros era a construção dele, na verdade era plágio de comentários feitos por especialistas da área de cinema, etc. Né? Eu ficava pensando, pô, até quando esse cara vai viver dessa forma, né? Mentindo o tempo todo para si mesmo, mentindo para os outros, vivendo à sombra da mentira. Então, a diferença significa que quando eu vivo, na verdade, eu vivo sem o conflito moral produzido pela cultura da mentira. Quando eu vivo na sombra ou fundamentado na cultura da litofobia, eu vivo com o conflito moral porque eu estou sob o domínio de uma cultura da mentira. Se alguém não entendeu, não foi claro, não tenho como ser mais claro, né? E por fim, a liteia e o fenômeno da conversão, para a gente dar um desfecho no tema, né? O que significa a liteia? Como componente que vai agregando predicados, maturação no processo da santificação que começa a partir do processo ou do fenômeno da conversão. Significa que a liteia é o bisturi que produz cura, que produz a cura necessária para a consciência moral do eu. A liteia é um modus operandi da providência que vai construindo na consciência do crente convertido a autocompreensão de que não se pode viver com medo de ser aquilo que se é. Mas se deve evitar apresentar de uma forma que não se é. Eu não sei se ficou claro. A minha linguagem agora foi bem, eu diria, ela foi bem corriqueira, né? Bem coloquial, mas cura da consciência moral do eu significa que a partir de agora, da conversão, o crente ele não precisa desenvolver medo do que ele fez ou foi ou assumiu ser no passado. O passado não tem importância para a fé cristã. O passado é uma parte da biografia do crente que a fé cristã tem desprezo por ela, pelo passado. Eu queria que você que está me ouvindo agora, entendesse isso como uma recomendação terapêutica. Porque boa parte do pessoal que vem para a igreja e que desiste da vida, alguns até através de práticas suicidas, eles desistem porque o passado ainda representa uma voz de opressão, de acusação, de condenação. Então, eu acho importante, a verdade, a liteia, é um fenômeno que entra no contexto da conversão para anular a voz de condenação de tudo aquilo que faz
parte do anterior à própria conversão. As experiências anteriores à própria conversão. Então, as experiências anteriores à própria conversão, a Aletheia nos traz consciência de que elas são experiências que não se pode mais levar em conta, né? O próprio apóstolo Paulo diz, olha, eu aprendi a não ficar olhando para o passado o tempo todo. Eu prefiro olhar para o que acontece a partir do momento da conversão para frente. E o chamado é esse, o chamado para o cristão é para viver do presente em olho das possibilidades que são projetadas para o futuro. O que é passado deve ser desprezado. Então, eu penso que, em termos de conclusão, o conceito de verdade, aletheia, ele é fundamental, porque ele é um conceito que produz saúde em várias dimensões. A dimensão da autocompreensão, do eu, da consciência moral, do eu. Em relação ao eu e o tu, ele produz um esticamento das possibilidades de aceitação do erro do outro, em relação às ofensas do outro em relação a ele, ao eu, e em relação a certas ambições mentirosas, como aquelas que você tem que alcançar um patamar de vida moral que seja adequado para aquele que tem, para aquele que está, para aquele a quem a promessa da redenção se entende que faz parte para ele, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu desembaraçar um pouco a linguagem, né? Quem está hoje vivendo essa onda de escatologismo que a gente está percebendo aí no mundo cibernético, né? Esse tempo todo algum profeta está chegando dizendo que nós estamos próximos do fim, nós temos que nos preparar, não se fala exatamente da forma como tem que se preparar, simplesmente se preparar, e isso não fica claro. Bem, certamente é preciso ter consciência de que ninguém chegará ao ponto cume de uma maturidade moral. Ninguém vai chegar. Se alguém chegar a esse ponto, então parece que a Bíblia mentiu, sobretudo o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não diz que alguém vai alcançar a perfeição dentro do processo da vida. Ninguém vai alcançar. Então, antes, e no contexto do escatom, da parousia, a parousia vem para recolher os imperfeitos, os que não conseguiram chegar à plenitude da moral. Nem da moral em termos de moral vivida, nem da moral em termos de autoconsciência, do próprio eu. Dito isso, então, eu penso que o cristão ele é vocacionado para não ser alitofóbico. Ele é vocacionado para negar qualquer tipo de sugestão que a cultura da litofobia queira dar. Pois bem, então eu acho que essa é a minha contribuição. Acho que o nosso podcast hoje foi bastante rico e nós conseguimos então chegar a um ponto que torna claro sobre o papel e a função da aletheia na vida do cristão depois da conversão, né? Só esclarecendo uma questão técnica aqui, né? Esse é o desfecho do podcast anterior. Então, quando você fala que foi, você está se referindo a porque a gente deixou em aberto para concluir. Para concluir agora. Para concluir agora o episódio anterior. Sim. E agora o professor Cláudio Ivan vai falar sobre o que a cultura da litofobia, que tipo de mundo ela produz e quais são as consequências, eu diria, psicológicas para quem está o tempo todo querendo se esconder da verdade, a verdade de si e também esconder a verdade sobre si em relação ao outro, né?
Então a palavra agora está com o professor Claudivan. Sim. Eu vou voltar a abordar agora um texto que eu já analisei antes, que foi apresentado num seminário alguns anos atrás, promovido pelo Instituto Superior de Teologia Luterana, que é o Compulsão Aletofóbica e Desordem Ontológica. Na última fala minha, eu falei muito sobre compulsão aletofóbica. Hoje eu vou falar sobre desordem ontológica. Mas são duas variáveis indissociáveis, não é? Então, o conceito de aletheia, verdade, desvelamento, não é? Ele está relacionado ao conceito de uma ordem ontológica. Em que sentido uma ordem ontológica? Uma ordem ontológica que se estabelece a partir de um acoplamento entre o enunciado e o fato, entre o dito e o vivido, de maneira que na linguagem da verdade existe a manutenção de uma ordem ontológica na minha relação com o mundo, não é? E por outro lado, a aletofobia vai exatamente na direção oposta. Por que isso? Vamos voltar a uma síntese do conceito de compulsão aletofóbica, ao qual nós nos referimos em análises anteriores, não é? Eu falei aqui do conceito de compulsão, a inevitabilidade, não é? Na obra do Freud, ele tem o caso clássico do Homem dos Ratos, e ali ele fala de uma neurose obsessiva, ele fala da compulsividade, quer dizer, a inevitabilidade, não é? O descontrole, que é a compulsão aletofóbica, é uma ação em descontrole na qual a mentira se tornou um vício para o indivíduo, ele se tornou dependente dela. Por quê? Porque a mentira produz euforia, produz sensações, não é? Sensações de um encaixe artificialmente fabricado. Como artificialmente fabricado? Porque à medida que eu não sou suficiente, eu me altero, produzo, mediante o plágio dos predicados de um outro, não é? Um personagem que, de alguma forma, vai satisfazer uma demanda que eu percebo que é projetada do tu sobre mim. O professor Anderson falou sobre isso a partir da experiência que nós temos, que houve com uma determinada pessoa, não é? Que fez essa afirmação: na minha vida eu não me apresento autenticamente, na minha vida eu me movimento em flutuação ôntica das identidades. Voltando, acho que deu um exemplo esse exemplo particular fica muito claro aí, não é? O professor Anderson disse que essa pessoa plagiava, copiava falas de críticos de cinema, de teóricos, mas que as apresentava como se fossem deles. Então, observe, quem é esse indivíduo? É acoplamento de vários tus, mas tus que não são ele, que não são ele no sentido de que possuem predicados que ele próprio não produz. E assim ele afirma uma identidade pública como uma pessoa inteligente, e é consumido dessa forma, essa identidade. Os outros o acham inteligente, de forma que existe a promoção da mentira com aparência de verdade. Veja a perversão de uma ordem ontológica, não é? Existe aí uma crença coletiva que não corresponde, não se acopla a um fato que se coloca na realidade, no sentido de que esse rapaz não é portador desse predicado, não é? Mas então essa compulsão aletofóbica,
ela produz esse movimento inevitável no qual o mal se torna desejável. Essa é uma frase que aparece no texto Engenharia da Maldade. Veja que frase interessante. Um mundo no qual o mal se torna desejável. Desejável, que mal é esse? O mal moral, o mal da mentira, a privação da verdade, não é? Mas à medida que esse mal moral se torna desejável, e mais do que isso, ele se torna um movimento que se acoplou como um movimento de tendência em uma sociedade, significa que cada vez mais se produz uma desordem ontológica nessa sociedade. Tudo sai do seu devido lugar, à medida em que todos se sentem dotados da prerrogativa de fazer a sua interpretação subjetiva acerca da realidade e de impor essa interpretação como sendo um fato que precisa ser consumido pelos outros. Nós falamos sobre isso quando analisamos a sociedade pós-tradicional, o caráter anômico da sociedade pós-tradicional. Isso é o que se compreende com o conceito de alienação do ego, né? Sim. Nessa sociedade pós-tradicional, ou na sociedade do glamour, existe esse medo da alienação do ego. À medida em que eu preciso me autolesar para me autoalterar. São dois movimentos. A autoalteração para assumir determinado predicado falso na identidade pública implica a automutilação da própria crença que eu tenho acerca de mim e dos meus predicados, não é? Então, se vive, talvez a gente possa falar de um medo que se projeta para fora, a partir do olhar do outro, mas de um medo que se projeta também no meu próprio exercício constante de automutilação. E a desordem ontológica, então, como é que ela se coloca nessa sociedade? Significa que nela, a partir do movimento da compulsão aletofóbica, toda a ordem ontológica de uma sociedade ela é sistematicamente desconstruída, não é? Tudo sai do seu devido lugar, porque eu não posso mais me apresentar autenticamente. E nesse movimento edopoético autonomista, meu movimento edopoético autocentrado, não é? No qual eu me vejo dotado da prerrogativa de me apresentar conforme a uma satisfação da minha autorreferencialidade, isso significa que eu transgrido fronteiras. Isso significa que a minha identidade, ela varia e ela não se acopla à identidade do outro. Dissemos aqui que em uma sociedade tradicional, as identidades são mantidas de maneira que há um acoplamento. O filho chama o pai de senhor. Portanto, há um acoplamento de funções na relação do filho com o pai. Na sociedade pós-tradicional, o filho chama o pai de você. E aí há um desacoplamento de funções. Há uma demanda do pai para que o filho aceite a função de orientação do pai como autoridade tradicional, e há uma demanda do filho para que essa ordem ontológica não se estabeleça à medida que, aletofobicamente, o filho, às vezes um pré-adolescente, reivindica diante do pai a prerrogativa da autonomia. Eu decido a minha vida. Mas isso é verdade? Bem, à medida que ele decide, comete um erro na escolha e depois ele pede o socorro do pai, se revela aí a mentira, não é? Então, a gente tem um mundo em que
a desordem ontológica se coloca a nível das micro-relações, mas se coloca também a nível das grandes instituições sociais, não é? Porque numa sociedade em que você observa fenômenos como a grande mídia se torna a propagadora de versões falsas acerca da realidade, mas tornando essas versões falsas acerca da realidade dotadas de uma aparência de verdade, à medida em que a própria igreja se torna objeto da suspeita coletiva, à medida em que do púlpito se começa a fazer a pergunta por parte de quem ouve, não é? Quais são as intenções? Será que ali está sendo dita a verdade? Ou há outros interesses que estão sendo ocultados? Veja só, a ação aletofóbica, a mentira aparecendo com aparência de verdade. Mas isso provoca outro fenômeno muito interessante, cultural, analisado no texto Engenharia da Maldade, que é a apostasia da verdade em uma geração. Veja só o que é a apostasia da verdade. Há uma descrença de que as nossas grandes instituições, que foram forjadas para a manifestação da justiça, e esse é o desejo da sociedade, por exemplo, no tribunal deve aparecer a verdade, não é? A mídia deveria ser a instituição que comunica os fatos, a igreja deveria ser a instituição que comunica o evangelho. Mas à medida que nada disso acontece, se estabelece então uma apostasia da verdade. Mas por que isso? Porque é uma sociedade em desordem ontológica, em que nada se coloca no seu devido lugar e, portanto, nós não podemos mais esperar a manifestação da verdade. Portanto, se trata de um fato social, de uma doença que se estabelece nessa sociedade. Não é uma sociedade que tem as características de uma psicologia, as características clínicas de um psicopata, não é? Para quem teve a experiência de analisar clinicamente de perto a psicologia do psicopata, você pode ver que a mentira se torna uma realidade, a mentira se torna uma prática que produz prazer, não é? Por quê? Porque o psicopata, ele é o ímpio perfeito, aquele que se apresenta na forma do justo. Então, ele desenvolve uma sutileza para dizer a mentira com aparência de verdade, para produzir no outro uma dúvida deletéria, uma dúvida destruidora quanto ao mundo subjetivo do outro, mas que parece ser uma análise feita com boa intenção. De maneira que existe um mal moral operando nessa sociedade da desordem ontológica. Que mal moral é esse? É um movimento de tendência que torna a mentira a própria aparência da verdade e um método de ocultamento da verdade. A própria aparência da verdade e, portanto, ela aparece como um método de ocultamento da verdade, não é? O que é, então, uma sociedade em desordem ontológica? É aquela na qual o modo de vida se torna artificial. Nunca um modo de vida natural. Quando Jesus fala do bom pastor, não é? Ele fala de um modo de vida natural, um modo de vida que não é competitivo, não é necessidade de haver a alteração, a mentira. Só um comentário, você citou o psicopata, né? Que de certa forma é um cara blindado contra o arrependimento, né?
Esse cara, nessa sociedade que a gente está descrevendo, ele tem vantagens comparativas extraordinárias. Ao contrário do Cristo, que está disposto a perder, esse cara ele está destinado a ganhar mais do que perder, né? Porque se ele mente sem se sentir culpado por isso, sem se sensibilizar com a necessidade do outro, então ele está disposto a atropelar tudo, mesmo quando ele está fingindo que está fazendo bem. Exato. Mas sempre o problema da confusão, que é colocado também no texto Sociedade do Glamour. Nessa sociedade, então, como é que a gente vai discernir a verdade da mentira? Sociedade da desordem ontológica, é praticamente impossível discernir a verdade da mentira, não é? Cria também um ambiente perfeito para o modo de vida do psicopata, né? Isso é Exato. matéria-prima para ele trabalhar. Mas mais do que isso, não é? O próprio movimento do mal moral na sociedade produz essas características de uma sociedade com o traço da pseudofilia. O traço da pseudofilia aí significa, então, uma compulsão pela mentira, estando em movimento o tempo todo, tá? Então, o que a gente pode dizer dessa sociedade caracterizada pela desordem ontológica? Ela é uma sociedade em que a fé cristã encontra praticamente o evangelho encontra praticamente uma blindagem para que ele possa ser comunicado nessa sociedade, não é? Talvez alguém olhe e diga, mas então é com muito pessimismo que a gente pode falar da possibilidade de conversão nessa sociedade. Bem, nas nossas orações aqui, nós falamos sempre, não é? Acerca do movimento do Espírito Santo de Deus. A fé vem pelo ouvir a pregação. Então, esse movimento do Espírito é o movimento que pode gerar o constrangimento, gerar o movimento em direção a essa luz que é assustadora. Você falou luz e verdade, não é? Mas você ia fazer alguma colocação? Eu ia dizer o seguinte, se a gente fizesse só a primeira parte da nossa metodologia, se a gente só analisasse o mundo, não teria como ser otimista. Não teria a possibilidade. A pregação do evangelho, ela foi... É como se tivesse sido distribuída uma vacina coletiva contra ela. Seja de natureza acadêmica, seja de natureza cultural, no que é consumido em termos de produto cultural, a gente vê no cinema, nas novelas, para todo lado, seja no próprio mundo religioso, quando a mensagem do evangelho é disfarçada de outras coisas, né? Só que existe uma ordem, preguem o evangelho. E aí a gente vai para o outro lado, né? Essa ordem não existiria se não fosse da parte de Deus, se não houvesse da parte dele o interesse em produzir o movimento de realizar esse impossível. Se a gente olhar só de uma forma, a gente desistiria de fazer isso. Mas a gente faz exatamente porque a gente crê. Sim. Então, concluindo, não é? Crer para viver. Né? Crer para viver. Então, concluindo, a aletheia, a vida, na verdade, ela implica em um modo natural de vida, conforme na parábola do bom pastor, não é? E a aletofobia implica, inevitavelmente, a adoção de modos artificiais de interação no cotidiano. Pois bem, então, vamos chegar à nossa conclusão. Laércio, não tem nada? Bem, eu quero dizer que, para você que nos acompanhou até agora,
deve estar se perguntando, mas tudo isso é muito complicado, tudo isso é muito complexo, é uma reflexão que exige leituras, né? Leituras que grande parte dos evangélicos e de uma pessoa comum que normalmente vive uma vida comum também, né? Aqui nesse país, teria dificuldade de compreender a densidade dessa interpretação que está sendo apresentada aqui no nosso podcast, né? Mas veja bem, não é tão complexo, não é tão denso assim. Nós estamos sempre associando a reflexão à prática, à moral, de maneira que os exemplos que a gente pega da moral esclarece um pouco a reflexão que se faz da cultura, dos pressupostos valorativos que são importados de uma cultura que está muito lá atrás, vem de séculos atrás, né? Há pouco, no podcast anterior, eu fiz uma correlação entre a incoerência, né? A incoerência como parte constitutiva da ética calvinista, quer dizer, amizade, amizade, negócio à parte, ou seja, mostra aí uma certa descontinuidade no espaço dos negócios. Não se pode pensar a fé cristã, não se pode pensar a ontologia da fé, a ética da fé. Mas curioso, né? Porque Jesus diz, olha, se você dá emprestado, ele está falando de linguagem de negócio ali, né? Você dá emprestado, mas você não pode cobrar juro, porque todo mundo que está nesse espaço, dentro desse âmbito de relação baseado no pressuposto do lucro, oferece dinheiro para receber outro tanto. Quer dizer, o Jesus fala assim, não, mas essa não é a lógica do nosso mundo. Então você tem que fazer de forma diferente, você tem que emprestar sem expectativa de receber. Opa, ainda não tem jeito de viver desse jeito. Veja bem um pleonasmo aí, né? Não tem jeito de viver desse jeito, né? É sacrificial. Talvez seja por isso que Paulo tenha dito, né? Rogo-vos que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, né? Sacrifício vivo. Que é o vosso culto racional. O culto não é o litúrgico. O Império Romano não oferecia espaço litúrgico para os cristãos fazerem culto todo domingo. Aliás, quem entrasse no espaço litúrgico, um determinado momento do primeiro século, era pego e sofria morte espontânea, instantânea. Espontânea não, instantânea, né? Então, veja bem, por que as coisas estão do jeito que estão hoje? Por que ser cristão é diferente do que ser evangélico? A gente sempre bateu nessa tecla. Eu acho que está cada vez mais claro para quem está ouvindo, acompanhando a gente, perceber que a fé cristã, ela saiu ela perdeu o espaço dentro das comunidades evangélicas, das igrejas evangélicas. E aqui não há intenção minha em chafurdar a igreja nenhuma. O fato é que quando se converte, não sabe exatamente o que está acontecendo na conversão e não se tem a disposição de assumir um compromisso de vida e de morte com os valores que são fundacionais da fé cristã. Esses valores que falamos aqui, o valor da bondade, agathosune, o valor da justiça, de kaiosune, e o valor da verdade, eritheia. Não se sabe, não se tem esses valores como base fundacional da própria conversão. E muito menos se sabe que a conversão ela deve ser marcada por uma nova disposição, que no grego é chamado de palingenesia. Ou seja, quem pôs o pé do lado de lá da fé cristã, dentro da esfera e do âmbito da fé cristã, vai ter que ter a disposição de perder o que for necessário para se manter de pé
na estrada desses valores apontados. Vai ter que ter essa disposição de perder. Por isso é preciso ter uma nova disposição mental, a palindecia. Vai ter que ter essa nova disposição mental. Isso não nasce de forma assim, instantânea e apaga, não. É uma disposição que nasce de forma quase que simultânea ao fenômeno da conversão, da metanoia. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma disposição que vai ter que marcar a nossa vontade de apresentar um novo modelo de antropologia, um novo modelo de ser humano, na vida e na relação com o tu dentro do mundo. E esse novo homem é marcado por essas disposições novas. O apóstolo Paulo o tempo todo está falando sobre elas. Veja bem que o apóstolo Paulo diz o seguinte, acho que agora eu já até me desarticulei aqui, mas eu tinha aqui um texto aqui. Ele o tempo todo ele está falando sobre o velho homem, a velha disposição, o novo homem criado segundo a justiça, segundo a verdade, etc. Quer dizer, ele está falando de quê? De uma ruptura entre o antes e o depois. Se a gente se entende na fé cristã, se aconteceu de fato uma conversão, mas se esses sinais, se esses valores não estão presentes, esses valores que nós falamos aqui durante essas quantas semanas? Pelo menos umas 16 semanas, né? Se esses valores não estão presentes, eu posso ter me convertido a qualquer coisa, menos a fé cristã. Eu posso estar dentro da igreja, mas eu não estou na fé cristã. Para mim dizer que eu estou na fé cristã, eu tenho que tomar consciência e deixar que o outro também tome que os valores que compõem a ontologia desse novo homem, o Kainei Anthropon, são valores que vão me guiar para a vida toda. Portanto, meu compromisso com a verdade não é para 2 dias, nem para 2 semanas, e nem para 2 anos. É para a vida toda. Meu compromisso com a justiça também é para a vida toda. E meu compromisso com a bondade também é para a vida toda, com a verdade. Eu acho que eu repeti um aí, né? Pois bem, se isso está sendo apresentado na nossa vida, então nós temos compromisso com a fé cristã. Nós não precisaremos chegar à perfeição. Tem muita gente que se converteu à fé cristã e logo em seguida morreu. Não teve tempo de chegar à perfeição moral. E eu não entendo que elas foram condenadas. E nem que estão lá na antessala do inferno, esperando o julgamento final. Elas foram salvas. O homem lá que foi crucificado ao lado de Jesus. Então, ninguém, pela fé cristã, ninguém está obrigado a se sentir devedor à cultura do perfeccionismo. Não. Cultura do perfeccionismo é para gente doente da cabeça. Para gente que passou a vida sem compreender a própria vida. Que viveu, mas não compreendeu o que significa viver. O que a gente precisa fazer daqui para frente, se é que vocês que estão me ouvindo entendem o que eu vou dizer agora, é romper com a nossa própria hipocrisia. Hipocrisia religiosa. Hipocrisia que sempre está querendo colocar o dedo na cara do outro para mostrar que eu estou no caminho certo e você está no caminho errado. Tem muita gente que acha que não entende a fé cristã, mas está dentro da igreja e que está protegido por Deus. Eu vou dizer que isso é mentira, viu? Isso é uma falsa crença. Por quê? Porque acha-se que a igreja é essa nova arca de Noé,
quem está dentro vai estar protegido do juízo de Deus. Eu diria para você, você pode até esconder dentro da igreja e o juízo de Deus vai te achar lá dentro. Porque o protegido pela zoe de Deus não é quem tem compromisso com a eclesiologia, é quem tem compromisso com a fé cristã. Dito isso, então, eu concluo a minha participação. Quero dizer, nós temos já mais de 1 hora, né, de reflexão e de programa. Eu queria, então, passar agora para... Alguém tem alguma outra consideração? O Laércio falou pouco? Tem? Ninguém tem? Então, a gente sai desse tema e a partir do próximo semana nós vamos tentar pensar a conversão como um caminho de ruptura entre a saúde, um caminho de ruptura entre uma consciência de doença para uma nova vida de saúde. E eu estou pensando isso na perspectiva da vida mental. Eu estou pensando isso com saúde da mente, saúde da alma. Nós vamos pensar um pouco mais sobre a conversão como ponto de partida para a cura de processos psíquicos prenhes de doenças, de psicopatologias. E aí eu estou pensando que nós vamos ter que falar um pouco mais, voltar ao diálogo com os depressivos, os que sofrem de depressão. E nós vamos também que ter dialogar também com aqueles que sofrem de ansiedade, né? São as 2 patologias mais comuns e que mais crescem no mundo atual e com as quais nós queremos estabelecer um diálogo, né? A partir daquilo que a fé cristã nos diz ser possível, né? Dialogar, até onde a fé cristã nos permite. Eu acho que o conceito de conversão é um conceito importante e com força terapêutica para a gente pensar o que significa que uma pessoa depois de ser convertida. Ela garante o seu espaço no céu ou garante a possibilidade de ser curado na terra antes de ir para o céu? Então é isso que a gente quer conversar. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando, né? E agora eu passo a palavra então para o professor Claudivan. Claudivan não, professor Timóteo, para concluir, né? Eu agradeço os que nos acompanharam até agora, e há alguns anos atrás, falando de maneira um pouco mais pessoal, eu, apesar de ter crescido e ter ouvido sobre a fé de pessoas muito bem intencionadas, como meus pais, eu entendo que eu comecei a compreender a fé quando eu tomei um choque inesperado por volta do final de 2005. Quando eu encontrei, através do professor Cláudio, professor Anderson e a pequena comunidade que a gente tinha na época. De lá para cá, eu já conversei com muita gente sobre o que a gente faz. Lá, para mim, era um começo, né? Um caminho de maturidade que eu entendo que ganhou uma nova página quando a gente começou esse podcast. Eu acredito que esse podcast ele iniciou um processo de prestar um serviço para o qual nós fomos amadurecidos de formas diferentes, de formas inusitadas, algumas vezes do que pareciam ser hiatos, não eram, e que está culminando agora. E nesse processo todo tem uma coisa que eu ouvi de pessoas que tentaram nos ouvir ou que tiveram alguma resistência. Algumas pessoas já me disseram o seguinte: mas tudo bem, eu não duvido que vocês estão tentando falar do evangelho, mas não é o evangelho puro e simples, né? É como se o fato da gente tentar analisar um mundo complicado para falar para ele, e a gente precisar usar uma linguagem que dá conta disso, complicasse o evangelho. E não é nada disso, né? Então eu queria pedir para você desistir dessa resistência se isso apareceu do lado de lá. Isso me ocorreu aqui enquanto eu estava ouvindo a conclusão. Não, o evangelho, a proposta do evangelho, ela continua muito simples e clara de entender. Só que imagine o desafio de comunicar isso para consciências que estão mergulhadas dentro de um mundo que se complexificou de tal forma que a gente não consegue mais separar luz e trevas. A gente não consegue mais separar mentira e verdade. A gente não consegue mais separar fé cristã
de cristianismo. Né? Então é complexo isso, e a gente precisa lançar luz sobre isso. Então a gente tem que entrar nesse ambiente, falar dele, a gente tem que tentar mostrar o que está acontecendo, as variáveis que estão presentes, a dinâmica de como isso se mexe, para a gente falar, acorda. Sempre que o professor Anderson fala da igreja evangélica, eventualmente da igreja católica, eu sei que tem ouvintes nossos, né, que assistem, que também podem ser católicos, eu sei que isso gera essa sensação, esses caras estão falando do evangelho, né? Não, a gente está querendo falar o seguinte, olha para cá, não para nós, olha para cá, para o evangelho. Não é complicado, mas compreender isso nesse mundo se tornou complicado por causa daquilo que o professor Cláudio falou agora há pouco, né? Se desenvolveu uma blindagem contra o evangelho. Porque quando a gente olha para o evangelho, para o modelo de Cristo, a gente vê a simplicidade, mas a gente vê também a disposição de perder. Não é um chamado para o sucesso. Né? Não houve quem anunciou o evangelho de verdade até hoje, não foi perseguido. E não teve que perder muito, porque incomoda. Tá? Então eu quero fazer uma afirmação contrária a essa que eu ouvi. A gente está aqui para anunciar o evangelho puro e simples para um mundo complicado. E a gente vai continuar fazendo isso. E quem nos ouvir com atenção e conseguir vencer essa resistência, e quem sabe tiver a coragem de fazer uma oração, olha, eu não sei exatamente, é diferente do que eu estou acostumado a ouvir, mas eu quero pedir o Espírito de Deus para trabalhar na minha consciência e me ajudar a discernir o que está acontecendo aqui. Eu não tenho dúvida de que o processo de cura ele vai começar e vai apontar para uma direção. Eu espero que você acredite nisso que eu estou dizendo. Espero que o Espírito de Deus trabalhe nessa direção. E espero que você volte para continuar nos ouvindo no próximo episódio. Até lá.